Bom dia, meus irmãos. Louvar a Deus mais uma vez pela alegria de estar aqui com vocês nessa manhã. Ter mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos pregando a palavra de Deus. Feche seus olhos agora, vamos orar. Eu queria te dar um minutinho aí para você falar com Deus agora. Tem um tempo individual de oração. Coloque seu coração diante de Deus para que possamos receber a palavra do Senhor com corações abertos. Senhor, nós já cantamos, já louvamos o Teu santo nome, e agora queremos ouvir a Tua voz. Pai, que por meio da pregação fiel, o Senhor fale aos nossos corações. Deus me use, apesar das minhas falhas, inconstâncias, para que eu possa pregar a Tua palavra com clareza e firmeza aqui para os meus irmãos. Que saiamos aqui transformados pela Tua palavra, a imagem de Cristo Jesus. E é isso que nós oramos e clamamos o nome dEle. Amém e amém. Meus irmãos, hoje vou estar pregando para vocês o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, um salmo famoso, e estava até pensando porque pensei assim, será que vai ser algo bom e tal? Porque os irmãos já conhecem esses salmos, mas tenho constantemente estudado os salmos pelas manhãs, e esse é um salmo que fala muito ao meu coração, e eu queria estar compartilhando com vocês. Esse é um salmo de confiança, e é muito interessante porque gosto de pensar que todo ser humano, todo homem, ele precisa confiar em algo ou em alguém. O homem, na sua limitação, ele chega num momento que para ele dar um passo a mais, ele precisa confiar em algo, alguma pessoa, alguém ou coisa do tipo. E é interessante porque nós temos pessoas que confiam demais em coisas e pessoas. Então, pode passar o primeiro slide para mim, G? Por favor. Nós temos pessoas que confiam demais em certos processos. Zero segurança. Mas eles estão desfrutando ali de um churrasco, na piscina. Pode passar para mim a próxima. Ou talvez, pessoas que confiam demais em outras para outros processos. Pessoas também que confiam demais para coisas de segurança da vida e coisas do tipo. Exatamente. Sabe o que essas imagens têm em comum? Só tem homens nela. É por isso que homens vivem menos. Mas no mínimo interessante, porque isso aqui foi só para a gente lembrar, mas todos nós, como homens, mulheres, nós precisamos confiar em alguém ou em algo. E nessa manhã nós vamos refletir no Salmo 23, um salmo de confiança, do qual eu e você, nós somos chamados para confiar no bom pastor, no supremo pastor. Não a figura de pastores como o Bima, o Ricardo, Davi e eu, mas a figura do supremo pastor, o nosso bom pastor, Jesus Cristo. E é isso que vamos refletir nessa manhã. Então abra sua Bíblia lá no Salmo 23. Nós já fizemos a leitura no começo do culto, então agora a gente vai trabalhar em blocos aqui, para caminhar. Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 23, ou já estava aberta, se eu pudesse resumir esse sermão numa frase, numa grande ideia, seria essa: o Senhor é o bom pastor que provê, protege e garante sua bondade para sempre. O Senhor é o bom pastor que provê, protege e garante a sua bondade para sempre. Veja juntamente comigo então do versículo 1 ao 3, onde trabalharemos então com a verdade que o Senhor é o bom pastor que provê. Olhe juntamente o texto aqui comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como você pode ver, no começo está escrito o Salmo de Davi. Esse é um salmo escrito por Davi, e Davi tem muita propriedade para escrever esse salmo, porque afinal, Davi era um pastor de ovelhas. E a linguagem aqui é uma linguagem, até mesmo do contexto da época, de realmente um pastor que cuida das suas ovelhas, e tem até alguns detalhes aqui que enriquecem o texto. Uma linguagem de um pastor lidando com ovelhas. E é nesse contexto que Davi escreve esse salmo de confiança. Provavelmente alguns estudiosos dizem que ele escreveu esse salmo no final da vida, mas independente disso, esse é um salmo do qual ele escreve colocando a sua confiança no Senhor. Então, olhando o versículo 1, nós temos a primeira sentença aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O primeiro detalhe é que Davi chama o Senhor de meu pastor. Ele é o meu pastor. Queridos, isso demonstra uma certa intimidade do salmista com o próprio Senhor. Nós acabamos de cantar isso. Ele é meu e também teu Senhor. E meus irmãos, aqui já é uma aplicação direta para as nossas vidas, mas o Senhor é aquele que nós podemos chamar de meu Senhor, meu pastor. Isso demanda intimidade e proximidade. Mas só aqueles que andam de perto do Senhor podem chamá-lo de meu pastor. Além disso, o salmista vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito interessante porque a gente olha para esse versículo e... Mateus, está faltando algumas coisas. Eu olho para minha conta bancária no final do mês e falta algumas coisas. Eu olho para a despensa lá em casa e falta alguma coisa. Como assim? Nada me faltará. Logicamente, o salmista não está falando apenas de posses e bens, mas o salmista deixa claro que o Senhor é o pastor, e o Senhor é o pastor que é suficiente para a vida dele. A gente consegue ver vários relatos bíblicos, mas Jó, quando perdeu tudo, ele falava que o Senhor era suficiente. Paulo, quando estava preso, apanhando, ele falava que a tua graça me basta. Porque, queridos, quando nós entendemos que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, nada daquilo que temos, daquilo que não temos, nos falta. Eu não sei se está no próximo slide, pode passar para mim, G, por favor. Esse mesmo. João Calvino fala que o coração do homem, o coração humano, é uma fábrica perpétua de ídolos. Sabe por que nós dificilmente falamos que nada nos falta com o Senhor? Porque constantemente construímos ídolos, deuses em nossas vidas, e nós queremos mais, mais e mais. Meu filho Benjamin, quando tinha 6 meses, uma das primeiras palavras que ele aprendeu foi quer. Você não sabe ele? Quer. Porque esse é o nosso coração humano que cria ídolos. Talvez seja a carreira, talvez seja um namoro, talvez seja um relacionamento, talvez seja um emprego, talvez sejam posses, mas nós criamos ídolos para o nosso coração e dizemos: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ao invés de andarmos satisfeitos com o Senhor e dizer como o salmista: nada está me faltando, nós olhamos só para aquilo que falta e não para aquilo que temos. Porque no momento em que nós olharmos para aquilo que temos e já recebemos do bom pastor, eu e você, nós poderemos dizer que nada nos falta. Se o Senhor não for o seu pastor, acredite, a sua vida será marcada pela murmuração e por aquilo que falta. Porque no fim do dia, sempre vai te faltar algo. Mas quando o Senhor é o teu pastor, nada te falta. Gosto muito de uma música
na letra dela, do Projeto Sola, a música tem o título 23, que é baseada no Salmo 23, e o refrão da música fala isso: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Essa é uma aspas forte. Poder olhar para a sua vida e falar: se o Senhor é meu pastor, então aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Mas o Senhor é aquele que provê. O versículo 2 ele vai continuar dizendo que esse mesmo Deus que provê, Ele faz repousar em pastos verdejantes, leva em águas tranquilas. É muito interessante porque essa ideia da ovelha, que era guiada pelo pastor, o pastor a guiava para comer os melhores pastos. E Davi está lidando como se fosse uma ovelha, falando que o Senhor é o pastor que o leva para os melhores pastos. A ideia aqui é de um suprimento de alimento. E meus irmãos, algo que nós fazemos, virou-se uma tradição cristã, nós sempre oramos antes de comer. E continuemos com essa tradição. Mas eu não sei quantas vezes você, assim como eu, muitas vezes a gente torna isso um dogma, uma prática, e acabamos esquecendo do verdadeiro motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo. Senhor, obrigado por esse alimento que está na minha mesa hoje. O Senhor não deixou faltar nada. Senhor, mesmo sendo pouco, talvez na casa de alguns dos irmãos, obrigado, Senhor, pelo alimento. Mas não só isso, esse alimento físico, mas o Senhor é o bom pastor que nos conduz ao alimento espiritual. Mateus 4,4 vai dizer, então, Jesus vai dizer que o alimento dele não é só o pão, mas nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra. O Senhor é o bom pastor que nos conduz para nos alimentarmos da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento que supre a fome de nossas almas como ovelhas. Meus irmãos, aqui alguma implicação já para nós? Mas o domingo, como igreja, é um dos meios que Deus usa para conduzir as suas ovelhas para uma boa alimentação em pastos verdejantes. Talvez você está agora dormindo, está friozinho, e acontece de vez em quando. Mas se você vem aos domingos, e esse momento de sentarmos juntos, ao redor da palavra de Deus, é algo que não te alimenta, é porque provavelmente você não está aproveitando o banquete. Além disso, valorize esse momento que temos juntos, meus irmãos. As verdades de Deus que nos suprem, que nos sustentam nesses pastos verdejantes. Não só isso, mas ele vai dizer que esse mesmo pastor leva para junto das águas de descanso. Ou seja, não águas agitadas da vida, mas águas de descanso. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse privilégio, mas muitas vezes, com o coração pesado, com a alma agitada, vim à casa do Senhor, ouvi a palavra de Deus, tive a comunhão com os meus irmãos, e foi claramente a ação do Espírito Santo, Deus me conduzindo para águas tranquilas. Sai daqui com o coração revigorado, não mais aquele agito, mas com o coração descansando. No versículo 3, o salmista vai dizer então: refrigera-me a alma. Aqui a ideia essa ideia de refrigério. Eu estava pensando no dia a dia, como que eu poderia ilustrar isso? E eu tenho duas ilustrações que para mim são muito fortes nessa ideia de refrigério. A primeira delas, e aqui eu vou confessar para os meus irmãos, eu gosto muito de, naquele calor, tomar uma Coca Zero com gelo e limão.
aquela trincando. Tá quente, tá suando. Aí você chega, pega aquela coquinha gelada. Ó, até aguei. Aquilo traz um refrigério. Aquilo traz um... eu lembro também quando eu era mais novo e fazia estágio e fazia muita coisa ali pelo centro de Atibaia e andava muito a pé, fazia tudo a pé porque não tinha carta, não tinha carro, fazia tudo a pé ali aqui no centro de Atibaia e naquele calor. E eu vou contar para vocês também que tinha um lugar que eu sempre passava. Eu nem tinha conta lá, mas eu adorava passar no Bradesco ali do centro. Por quê? Porque estava quente e eu entrava, ar-condicionado. Eu estava suando aquilo. Essa ideia do refrigério, de algo que, o Senhor é aquele que traz esse refrigério para a alma. Não apenas para o corpo, como uma Coca-Cola gelada, um ar-condicionado, mas é aquele que traz um alívio para a alma. E quantas vezes, eu e você nós não provamos disso. Momentos que pela oração, pela palavra, nós ouvimos a voz de Deus, e aquilo traz alívio. Esse é o bom pastor que nos guia por esse caminho. Mas além de refrigerar a nossa alma, o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, como diz o texto, por amor do seu nome. É muito interessante também porque os caminhos que os pastores trilhavam com as ovelhas eram caminhos, muitas vezes tortuosos. Não tinha asfalto, não tinha estrada. Então, muitas vezes era um caminho por montanhas e caminhos perigosos. Mas o salmista diz que o Senhor é o pastor que guia por veredas corretas, justas, veredas, caminhos planos. Meus irmãos, aqui é uma mensagem de encorajamento para vocês e para a minha vida também. O Senhor é aquele que nos conduz a bons caminhos de justiça e retidão. Sabe o que isso implica na prática? É que a vontade de Deus, o Senhor jamais vai te guiar para uma vida de pecado. Quando você peca, você está trilhando um caminho que você quis trilhar. Porque o caminho que o bom pastor trilha para as suas ovelhas é um caminho de justiça. E isso é um encorajamento para nós, porque muitas vezes eu lido com jovens, né? E o jovem me fala: pastor, eu estou com dificuldade para entender a vontade de Deus. E ele fala: eu tenho um caminho X e um caminho Y. O caminho X é um caminho de pecado. Claramente, não há espaço para você trilhar esse caminho, porque o Senhor quer te guiar por caminhos de veredas de justiça. E o texto diz que Ele faz isso por amor ao seu próprio nome. Deus, Ele nos guia por esses caminhos por amar a si mesmo. E por amar a si mesmo, Ele derrama esse amor para nós e por nós. Meus irmãos, algumas aplicações nesse primeiro bloco. A primeira delas é: o Senhor é suficiente para a sua vida? Se você perdesse tudo e te sobrasse o Senhor, você poderia dizer que ainda você tem tudo? A segunda aplicação é sobre o descanso e o alívio para a alma. O texto diz que o bom pastor é que produz isso em nossas vidas. E é no mínimo curioso, porque nós vivemos num mundo onde o mundo nos cobra por mais performance, mais desempenho, mais isso, mais aquilo e mais isso. E nós chegamos aqui de domingo, aos domingos e aos sábados com o jovem, e nós chegamos aqui cansados, exaustos. Mas sabe qual é o maior problema? Além do cansaço físico, nós chegamos aqui com a alma pesada, a alma cansada. E muitas vezes,
ao invés de procurar o bom pastor para refrigerar a nossa alma, a gente realmente acredita que a gente precisa assistir aquela série, que eu preciso ficar em casa, assistir um bom filme, que eu preciso de uma viagem. Quando o Senhor é o único que pode prover o descanso para a alma. E muitas vezes nós confundimos porque estamos cansados fisicamente. E isso é necessário descanso, dormir, sentar, descansar. Mas muitas vezes o nosso descanso é na alma e no coração. E nós achamos que as coisas dessa vida podem produzir em nós refúgio e descanso. Quando na verdade só o Senhor pode. Quantas vezes saía aqui da igreja, cansado, alma pesada, e chegava em casa, e ao invés de eu abrir a minha Bíblia, orar e falar com aquele que eu poderia dar descanso, eu queria assistir futebol, eu queria assistir alguma coisa, e sabe o que aquilo produzia? Alívio no momento, mas não produzia descanso para a alma. Porque só o Senhor pode fazer isso. Agostinho de Hipona, ele tinha uma fala em um dos seus textos, onde ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Ou seja, o Senhor nos fez para Ele, e enquanto nós não descansamos nele, o nosso coração vai continuar inquieto e cansado. O Senhor, por amor ao seu nome, Ele é o bom pastor que provê o que precisamos, provê o descanso, o refrigério, o alívio. Ele é o bom pastor que provê. Nosso texto continua, e agora do versículo 4 e 5, nós veremos a segunda característica do texto, de o bom pastor que protege. Olha aí o texto, versículo 4 e 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então a segunda característica que vemos é de um bom pastor que protege as suas ovelhas. E aqui a cena continua ainda desse pastor com suas ovelhas, porque naquele contexto, como eu já disse, as estradas eram perigosas, por causa de planície, estrutura, mas não só isso. Estradas eram perigosas por conta de animais perigosos, ladrões e coisas do tipo. E os vales tinham essa ideia, porque a geografia do vale é basicamente isso aqui. O meio do vale é algo muito interessante para você passar, porque era um caminho mais tranquilo, de geografia falando, né, de planície. Só que ao mesmo tempo, esses vales se tornavam algo perigosos, porque oportunidade de ladrões, que olhavam para o caminho e falavam: vai passar gente aqui, vamos encurralá-los. Então, eram caminhos perigosos. Mas aqui no mínimo interessante é porque o pastor também, ele conduzia as ovelhas por esse caminho. Essa ideia de um vale da sombra, é de densas, esse vale da sombra da morte, a ideia aqui é de densas trevas, de escuridão profunda. E assim como esse salmo representa coisas de uma ovelha para um pastor, ele também demonstra as coisas atuais de nossas vidas. Meus irmãos, nós passamos por muitos vales densos e escuros. O vale de esperar sair um exame médico que você está com medo. O vale de perder um ente querido, uma gravidez. O vale de receber a notícia de um desemprego, de uma demissão. O vale de muitas vezes se sentir sozinho. A nossa vida enquanto peregrinamos aqui é uma vida de vales, meus irmãos.
Mas o maior conforto do versículo 4 é que nós somos lembrados de que nesse vale escuro, densos de trevas, o Senhor é aquele que nos protege, porque Ele está conosco. Meus irmãos, quando a gente olha para a história da redenção, para a história inteira da Bíblia, o Senhor sempre fez questão de mostrar: eu estou com vocês. Podia ser por meio de um templo no Antigo Testamento, era a Arca da Aliança no meio do povo, era a coluna de fogo. Mas vem o Novo Testamento, vem Jesus, e Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Esse mesmo Jesus que ascende aos céus, e Ele promete: eu deixarei o meu Espírito. O Deus conosco está em nós. E essa é a promessa para nós, para todos aqueles que experimentaram o pastoreio do bom pastor, porque Deus está conosco. Meus queridos, eu sei que muitas vezes nessa vida, quando estamos passando pelos vales, sentimos que Deus não está conosco. Assim como o salmista no Salmo 13, por exemplo, ele vira e: até quando, Senhor? Esquecestes de mim? Mas o Senhor prometeu e promete que Ele ainda estará conosco, mesmo no vale da sombra da morte. E meus irmãos, olha o que diz o texto: não temerei mal nenhum. Não há nada nessa vida que deva produzir medo, medo pecaminoso no caso, porque o Senhor está conosco. Crianças que estão aqui, não sei se tem crianças aqui, quando você estiver com medo do escuro, lembre-se, o Senhor está contigo. Pré-adolescentes, quando você estiver preocupado na sua escola, porque você está sozinho por ser o único amigo crente, que os seus amigos fazem bullying com você, o Senhor está contigo. Adolescente, quando você se sente recusado por outros, não se sente dentro de um grupo, o Senhor está com você. Jovem, você está com medo e preocupado sobre as coisas do futuro, carreira, casamento e etc. Lembre-se, o Senhor está com você. Adultos, no emprego, no trabalho, onde você estiver, o Senhor está com você. Idosos, mesmo quando a solidão vier, lembre-se que o Senhor está com você. E eu não preciso temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele não só nos protege dos perigos dessa vida, mas é muito interessante porque esse mesmo Senhor é o que nos protege dos inimigos. Olha o que o versículo 5 vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Parece que a cena muda agora. Não temos mais um pastor de ovelhas, mas nós agora temos um anfitrião. E esse mesmo anfitrião é o que recebe eu e você. Isso aqui parece ser muito doido até, mas Deus, Ele se torna aquele que está nos recebendo e está nos servindo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as galáxias, o que criou todo o universo com o poder da sua palavra, Ele agora se torna um anfitrião e diz: venham à minha mesa. E é interessante porque Ele prepara uma mesa na frente dos adversários, adversários dos quais são o pecado, a morte, os inimigos de Deus. O Salmo 112 traz uma verdade muito rica
Põe para mim, Gê, por favor, o slide do Salmo 112. Mas é um salmo onde o salmista descreve todas as bênçãos que o povo de Deus tem ao realizar a vontade de Deus. E no final do salmo ele diz assim: o ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Ou seja, esse mesmo Senhor que nos chama à mesa, chama suas ovelhas à mesa e unge a cabeça com óleo, essa ideia de prazer, de dar alegria e honra a estes, os inimigos olham e rangem os dentes. Satanás olha e range os dentes, porque esse mesmo Deus cuida de nós, nos protege das dificuldades do inimigo. Meus irmãos, aqui algumas aplicações para pensarmos nesse segundo bloco. A primeira delas é: a lembrança de que o Senhor está conosco deveria nos repelir do medo, da ansiedade. Se você está preocupado com medo do futuro, lembre-se, o Senhor está contigo. Ele é o Deus soberano. Ao mesmo tempo que a lembrança de que o Senhor está conosco deveria produzir em nós confiança, é a mesma lembrança que deveria produzir em nós temor, porque o Senhor está conosco. Aquele pecado que você comete que ninguém vê, o Senhor vê. Ele sabe. Ou seja, a mensagem que traz conforto e esperança deve ser a mesma que traz temor a esse Supremo Pastor. Meus irmãos, é interessante também porque o texto diz que o cajado e o bordão consolam. O cajado do pastor, não sei se vocês repararam na imagem, mas é aquele cajado que tem a curvatura em cima, certo? Aquela curvinha. Aquele cajado, ele servia para dois aspectos. O primeiro era para puxar a ovelha, então ele enganchava essa curvinha no pescoço da ovelha e falava: volta aqui. E também o cajado bordão servia para proteger de animais furiosos que queriam comer as ovelhas, tipo lobos. Ou seja, o mesmo objeto que é o que protege as ovelhas, é o mesmo que orienta e direciona. E meus irmãos, isso nós podemos ter a convicção e a confiança de que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, podemos crer que o Senhor está conosco, nos orientando, nos direcionando. Uma frase que fala muito ao meu coração, a frase de C.S. Lewis, onde ele vai afirmar que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E é muitas vezes no sofrimento que eu e você ouvimos a voz de Deus com mais clareza. É no sofrimento que nós entendemos melhor a vontade de Deus. E a lembrança de que o Senhor nos guia pelo vale da sombra da morte, nos traz a certeza também de que Ele vai nos guiar nesses dias difíceis. E por fim, versículo 6. Nós vemos que o Senhor é o bom pastor que garante a sua bondade para sempre. Versículo 6. Diz assim o texto: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi vai concluir o texto aqui afirmando que ele tem essa certeza de que a bondade e misericórdia do Senhor o seguirão e o cercarão todos os dias da sua vida. É muito interessante porque nessa linguagem pastoral ainda do pastor,
muitos interpretam esse texto de um jeito até interessante, o versículo 6, porque eu não sei se os irmãos conhecem, mas um pouco disso, mas minha esposa, ela já foi veterinária, e ela trabalhava em fazenda, essas coisas, e ela sempre falou para mim que amava os cachorros que arrebanhavam ovelhas. Deixa eu só fazer um parênteses. Talvez você tenha cachorro em casa e ele é de uma raça de arrebanhar ovelha, e você está colocando ele num lugar fechado. É por isso que ele come tudo. Ele não está gastando energia. Fecha o parênteses aqui. Mas esses cachorros que arrebanham as ovelhas, Calvino ia dizer que esses são os cachorros que perseguem as ovelhas de Deus. A bondade e a misericórdia. Que quando a ovelha está tentando se desviar, o cachorro da bondade e da misericórdia arrebanha eles de novo. Certamente nos seguirão. Uma ótima tradução é clara, certamente nos perseguirão. Nós cantamos essa música várias vezes aqui na igreja, isso não é uma marca da nossa igreja, né? A bondade de Deus, bondade que me cerca, me segue até o fim. Nós cantamos essas verdades, e a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem, nos cercam e seguem, assim como um cachorro que arrebanha as ovelhas. E como resposta, esse mesmo Davi fala: e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias, para todo o sempre. Porque a bondade e misericórdia do Senhor nos perseguem. A resposta natural nossa deveria ser buscar mais a Deus, buscar mais estar na casa de Deus, viver uma vida para o Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso bom pastor. Esse é o nosso bom pastor. E é interessante, eu comecei falando nessa manhã sobre pessoas que confiam demais. E quando nós olhamos para o cenário desse bom pastor, a minha pergunta para você é: você confiaria a sua vida a esse pastor? Vamos orar depois, certo? Logicamente, a resposta em nossos corações e mentes é: eu confiaria minha vida nesse pastor. E a pergunta que ronda a nossa mente e o nosso coração agora é: por que nós não confiamos nesse pastor? Por que quando passamos pelo vale da sombra da morte, nos desesperamos e esquecemos que esse bom pastor está conosco? Por que não confiamos na palavra desse bom pastor? Porque, meus irmãos, esse problema de confiança no bom pastor vem de muito tempo. Adão e Eva, quando comeram do fruto, não confiaram na bondade e misericórdia do Senhor. Acharam que poderiam comer daquele fruto. O povo no deserto não confiou na bondade e misericórdia do bom pastor. E começaram a adorar outros deuses. Mas o supremo pastor, para mostrar que é digno de confiança, ele envia o seu único filho, Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus vai afirmar em João que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas esse mesmo bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele se tornou ovelha como nós. Hebreus vai afirmar que nós não temos um sumo sacerdote do qual não possa se compadecer, e nós podemos descansar e confiar no bom pastor, nos vales difíceis da vida, pois ele se fez como uma de suas ovelhas. O Senhor foi a ovelha que passou pelo vale da sombra da morte, sem pecar,
para que eu e você, nós hoje pudéssemos confiar nele, passando pelo vale da sombra da morte, com a convicção e a certeza de trono do Cordeiro saíam as coisas da cidade. Ou seja, um dia estaremos juntamente com o nosso bom pastor, sem mais um vale da sombra da morte, mas agora, vendo-o face a face, podendo experimentar a sua bondade e a sua misericórdia, para todo o sempre. Por isso, meus irmãos, a grande ideia do nosso sermão hoje, e o resumo para sairmos daqui pensando nisso: o Senhor é o bom pastor que provê, protege e garante a sua bondade para sempre. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor que deu a vida por nós, por suas ovelhas. Pai, em especial eu quero te pedir primeiramente por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não são pastoreados por ti. Pai, que por meio da pregação da tua palavra, essas vidas possam se converter nessa manhã, Deus. Senhor, eu te peço pelos nossos corações. Senhor, que possamos nos lembrar diariamente do teu pastoreio, que traz descanso, alívio para a alma, refrigério. Senhor, que venhamos lembrar que tu estás conosco, mesmo nos vales difíceis dessa vida. E que possamos ter a certeza de que a tua bondade e a tua misericórdia nos cercarão e nos seguirão todos os dias da nossa vida. E que a esperança de que um dia estaremos contigo, sem mais lágrimas, sem mais dor, desfrutando dessa bondade e misericórdia, possa nos produzir hoje uma vida de confiança e dependência no Senhor. Esse é o nosso desejo e nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.